Boa noite a todos. 20 horas e 59 minutos. Daqui menos de um minuto a gente começa a live. Enquanto isso, vamos organizar aqui os slides. Vamos recepcionando o pessoal. Sejam todos bem-vindos. Menos de um minutinho a gente já começa. Hoje falando sobre inteligência positiva. Vamos lá, 21 horas pontualmente. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos à nossa live semanal. E o livro de hoje é o livro Inteligência Positiva, do Cesar Chamini. É um livro muito bom. Eu trago para vocês, a gente vai começar a falar da psicologia positiva, da inteligência positiva, do modo de funcionamento com foco nas nossas qualidades, naquilo que a gente tem de positivo, de bom, conseguindo aí programar. Em algumas lives a gente veio falando, né, dessa reprogramação cerebral, da neuroplasticidade, e a gente vai de fato agora tentar pegar algumas técnicas, compreender melhor como é que funciona isso, para a gente poder colocar na prática e fazer os testes, cada um aí na sua realidade, com o seu contexto, com as suas reciclagens, querendo aí se fazer cada vez uma pessoa melhor, se tornar melhor, na medida em que vai aprendendo e aprofundando a manifestação de vida, o impacto positivo na vida das pessoas e tudo mais, certo? Vamos lá. Então, eu vou começar a live hoje parafraseando o autor, falando sobre a inteligência positiva. Então, com a inteligência positiva, você pode medir, melhorar significativamente a porcentagem do tempo que a sua mente funciona em seu favor, ao invés de sabotar você, tá? Então a gente vai falar bastante hoje na live dos sabotadores, são 10 que o autor traz pra gente, e do sábio, da nossa parte sábia, que é a parte que a gente vai ter o foco para estar utilizando e desenvolvendo na nossa manifestação, pensando em construir uma vida mais feliz, mais íntegra, uma qualidade de vida melhor para nós e para todas as pessoas com as quais a gente convive, as quais a gente serve de exemplo muitas vezes, mesmo até sem saber. Boa noite, pessoal que está chegando, Alexa, Ana, Marcelo. Vamos lá, começaremos então definindo. Inteligência positiva é a indicação do controle que você tem sobre a sua própria mente e o quão bem a sua mente age em seu próprio benefício. Quanto que do verdadeiro potencial você realmente alcança. Então, a mente, vários autores trazem, né, que a nossa mente ela pode ser a nossa maior amiga e a nossa pior inimiga. Então, a gente vai usar a inteligência positiva, fazer o uso da inteligência positiva para quê? Para a mente trabalhar em nosso favor. Então, a gente agir em benefício próprio, em nosso benefício, e obviamente que uma vez a gente estando melhor, todos serão beneficiados, a gente vai impactar e vai ser uma pessoa melhor para todos, né, para o mundo, para o universo. E aí o Shirazade ele traz para gente não só a inteligência positiva, mas o que ele chama de QP, que é o quociente da inteligência positiva, igual o QI, coeficiente de inteligência, né, da racionalidade, intelectualidade, o QE, que é o coeficiente emocional, ele traz o QP, que é o quociente de inteligência positiva. O que é exatamente o QP? É a porcentagem de tempo que a nossa mente age como amiga ao invés de inimiga, tá? Então, agindo em nosso favor ao invés de sabotar. Boa noite, Fátima. Boa noite, Ana, de novo. Que bom, né? É um tema bem interessante. E já vou dar um spoiler para vocês. Normalmente eu falo no final, mas a semana que vem, segundo sábado do mês, a gente tem entrevista e eu vou entrevistar uma grande amiga, psicóloga, super especialista na psicologia positiva. Depois, no final, eu falo para vocês e a gente vai falar sobre a ciência do bem viver, mais técnicas, entrando aí nessa linha da psicologia positiva, tá bom? Oi, Gabi, boa noite, seja bem-vinda. Então, definimos
inteligência positiva e o QP. Vou falar bastante de QP, que é o quociente da inteligência positiva, tá? Então, lembrando, quando eu falar em QP, o que vem na nossa mente? Como trabalhar em nosso favor. Então, como que a gente vai se manifestar, atuar, agir, raciocinar, desenvolver o nosso senso crítico, pensando, fazendo com que a nossa mente trabalhe em nosso favor, tá? E aí, na editora Objetiva, no site da Objetiva, www.objetiva.com.br/teste inteligência positiva, tem um teste que é do livro que o próprio Shirazade traz pra gente para você medir tanto a sua inteligência positiva quanto o seu QP, o seu quociente de inteligência positiva. E ele traz pra gente que a condição ideal do nosso QP é que a gente esteja em no mínimo 75%, que a partir de 75% de utilização do nosso QP, ou seja, da nossa inteligência positiva, é que a gente estabiliza num padrão mais benéfico para nós mesmos. Então, que a gente faz a nossa mente trabalhar em nosso favor, ao invés de trabalhar contra a gente, tá? E aí entra um sistema de inteligência positiva. Eu vou fazer algumas definições aqui ao longo da live, como a gente vem fazendo, tá? A metodologia é a sequência do livro, então eu vou trazer a questão dos sabotadores, ele traz 10 tipos de sabotadores e vocês vão ver alguns exemplos como que a gente tenta se enganar eventualmente. Vou trazer a condição do sábio, como a gente desenvolver essa parte sábia e as 3 estratégias que ele traz no livro para a gente poder desenvolver a partir de 75% de QP dentro de um processo de inteligência positiva, fazendo a nossa mente trabalhar em nosso favor, tá? Então, o que o Shirazade traz? Como que ele começou esse processo da inteligência positiva? Ele queria que as experiências pessoais dele servissem de modelo para ele, para a vida dele ser melhor, mas que ele também pudesse replicar isso, que ele pudesse entender o mecanismo, como é que funciona, e é isso que ele chama de sistema da inteligência positiva, que é a tentativa dele alcançar um sucesso maior, mais paz e mais felicidade na vida dele, então na rotina dele, no dia a dia dele, e que ele pudesse passar isso para frente, então que ele pudesse ensinar as pessoas a fazerem isso também, tá? Boa noite, Dani, Regina, Cris, mãe, vocês são todos bem-vindos. E aí ele começa, então, esse estudo dos mecanismos internos da mente. O foco dele, o objetivo é a busca pela felicidade. Então, como desenvolver esse processo com foco em viver melhor, em ser mais feliz, que está diretamente ligado aos nossos objetivos, ao projeto dessa live semanal, dessa leitura do livro semanal que a gente vem desenvolvendo aí desde fevereiro. Tem bastante gente que já está acompanhando a gente nesses 6 meses, estamos de aniversário, né? Então, o Shirazade traz pra gente que a percepção do mundo através de um crítico interior, ela pode ser boa ou pode ser ruim. E ele percebeu que o principal sabotador é o crítico. Eu vou falar as características daqui a pouco, mas o principal, por que é o principal? Porque todo mundo tem, e ele normalmente é o nosso sabotador maior da nossa mente, como se fosse estrategista da nossa mente, e ele normalmente é quem puxa o nosso tapete. E qual que é o pulo do gato? O pulo do gato é que ele descobriu que poderia desenvolver essa parte crítica também, inclusive, aliada com a nossa parte sábia, com o sábio que ele chama, né, da mente, então criando mecanismos positivos que a gente tem muitas vezes, a gente cria desde a infância, dentro de um processo histórico de referência, valores, traumas, a gente acaba criando procedimentos para proteger a nossa vida. Então, para a gente desenvolver um certo nível de autocontrole, de segurança dentro de um processo natural da vida humana, tá? E aí ele traz as 2 descobertas, 2 grandes descobertas já no primeiro capítulo do livro. Primeiro, a nossa mente é a nossa pior inimiga. Inimigo número 1. Por quê? Porque ela compõe todos esses sabotadores que ele caracteriza em 10 tipos aqui, a gente vai falar sobre cada um deles, mas ele também traz que a partir desse conhecimento, desse entendimento, a gente consegue fazer com que enfraquecer esses sabotadores e fazer com que a nossa parte sábio, o sábio prevaleça na nossa manifestação.
Como que a gente faz isso? A partir da segunda descoberta, que é a condição dos músculos cerebrais. E aí ele faz uma analogia direta com o nosso corpo físico, com o músculo físico, porque ele traz lá todo o processo cerebral, de neuroplasticidade, dos neurônios, da musculatura em si, né, das ligas, das sinapses que a gente tem. Então, que esses músculos cerebrais, eles se enfraquecem após o tempo, se não usar. Tal qual nossos músculos do corpo humano, né? Do músculo físico mesmo, entendeu? Então, ele faz essa analogia direta do músculo do corpo físico com o músculo cerebral. Então, ele descobre que esse músculo ele se enfraquece sem uso, tipo atrofia, se não usar. Mas ele também descobre que pode ser fortalecido, que existem exercícios que a gente vai criando uma rotina útil, a gente vai criando um hábito de musculatura cerebral. Então, também, no finalzinho da live, a hora que a gente estiver falando das estratégias, eu vou trazer alguns desses exercícios, mas ao longo a gente vai citando exemplos e a gente vai trazendo aqui também para poder ajudar. Então, são exercícios que podem melhorar o nosso QP num período relativamente curto, inclusive, porque ele traz lá que são precisos 100 repetições desses exercícios ou da combinação de vários tipos de exercícios para que a gente consiga manter o nosso QP acima de 75%, tá? Então, isso vai impactar diretamente o nosso desempenho, a gente vai melhorar a nossa forma de ser, de se manifestar e ao melhorar o nosso desempenho, vai ter um impacto direto na nossa felicidade também. Seu potencial é determinado por muitos fatores, incluindo a inteligência cognitiva, que é o QI, a inteligência emocional, QE, as habilidades, os conhecimentos, experiências, as nossas relações, o nosso convívio, que ele chama de rede social, mas é a inteligência positiva, o QP, que determina percentual, né, o percentual, a porcentagem do potencial que a gente pode alcançar através da nossa vontade, da nossa malhação cerebral, vou chamar assim, tá? Então, de promover essa atividade cerebral, de fazer com que essa inteligência positiva se mantenha ativa a maior parte do tempo durante a nossa manifestação. E aí a gente traz, então, a partir do segundo e terceiro capítulo, ele fica uns 4 ou 5 capítulos falando sobre os sabotadores. E aí a gente vai aqui aprender como identificar os sabotadores. Por que ele chama de sabotadores? Porque são invisíveis, destroem qualquer tentativa de aumentar a sua felicidade e o seu desempenho. Os sabotadores, eles são os nossos inimigos internos. Tá? É a nossa mente trabalhando contra a gente. É um conjunto de padrões mentais, automáticos e habituais, cada um com a sua própria voz, crença, suposição, e trabalha contra o que é melhor para você. E olha só, por que é sabotador e por que é importante a gente reconhecer isso? Porque inicialmente todos os sabotadores parecem que estão querendo nos proteger, mas na verdade eles estão nos sabotando, eles estão trabalhando contra a gente, tá? Boa noite, Beatriz, Dilma, Vera, sejam bem-vindas. Então, os sabotadores, eles são esses inimigos internos que trabalham contra a gente, eles são universais, estão ligados à função do cérebro que se concentram na sobrevivência. Muitas das vezes, a maioria delas é instintivo, então é aquela reação que a gente tem em relação às ameaças percebidas na nossa vida, sejam essas ameaças reais ou imaginárias ou criadas, tá? Tanto as físicas quanto as emocionais. Normalmente são danos causados por meio de mentiras que trabalham ao seu favor e não contra você, tá? Então, o que acontece? Os sabotadores, ele dá um exemplo assim, ó, por exemplo, você tá usando a sua inteligência positiva, se programando para uma reunião super importante que você vai ter amanhã com o seu chefe, tá? Dessa reunião depende o resultado de uma promoção, de um projeto que vocês estão lançando e o sucesso desse projeto. Então, você organiza, você faz tudo o que tem que fazer, programa, organiza a rotina, faz o cronograma da reunião, as atividades, o que você tem que entregar, tudo vai lá. Essa é a parte inteligente sua, trabalhando em seu favor e se preparando para você ficar mais tranquila, chegar e alcançar o resultado esperado naquela reunião. O que são os sabotadores? Os sabotadores é aquela
4 horas da manhã, a hora que você acorda preocupada que você não se preparou adequadamente. Mas você já fez tudo o que tinha que ser feito. Você já se organizou, já está tudo pronto. Não tem por que você ficar ansiosa, você ficar preocupada com uma coisa que você se preparou para fazer, para atuar. Entende? Então começa ali entrar os sabotadores em ação. E por isso que a gente chama de danos, né? Por isso que fala que são os inimigos. Ele começa a jogar contra a gente uma vez que ele te desvia do foco, ele te tira do caminho já tranquilo, já seguro que você estava organizando e programando, tá? E o sábio, ele faz o quê? Ele é o acesso a esse conhecimento, a todo discernimento, os poderes mentais inexplorados, e é a forma com que você vai usar para minimizar a atuação dos sabotadores. Tanto os sabotadores quanto os sábios são alimentados por regiões diferentes do nosso cérebro físico. E também são fortalecidos quando a gente ativa essas regiões, tá? Eu não vou aprofundar aqui na live, mas vale a pena ler o livro depois, vocês entram lá no site, porque ele explica como que a gente faz para estar ativando essas regiões todas, mais através da listagem dos sabotadores, das características do sábio, de como a gente usar isso em nosso favor, a gente vai acabar falando um pouco sobre isso aqui na live sim, tá bom? Então, a força dos nossos sabotadores comparada à ação do sábio é que determina aquele percentual do QP, tá? Os 75%. Então, a gente precisa conseguir neutralizar a atuação dos sabotadores e fortalecer o nosso sábio, a nossa inteligência positiva, para que a gente consiga, então, ter um coeficiente de inteligência positiva maior, mais de 75%, melhorar, aumentar o nosso desempenho, viver mais feliz, mais tranquilo e mais com uma qualidade de vida muito melhor, tá? E aí uma citação, as pessoas se sentem resistentes à mudança, mesmo quando parece que acham que querem mudar. Eu gosto dessa frase, né? Às vezes a gente fala que quer, acha que quer, mas na verdade a gente não quer, porque a gente não age e não faz, não conflui as coisas para aquela mudança que a gente fala ou espera um dia ter. Então também é um livro que vem de encontro à nossa filosofia de ação, de atitude, de fazer, tá? E aí, então, a gente começa falando do crítico. O crítico é o nosso principal sabotador. Ele afeta todo mundo em algum nível. Normalmente, o crítico, ele se junta a 2 ou mais sabotadores. Então, ele fala que ele tem o crítico como sabotador principal e os cúmplices, outros tipos de sabotadores. O crítico, ele leva constantemente a gente a encontrar defeitos na gente, nos outros e em tudo ao nosso redor. Nas condições, nas circunstâncias, tudo a gente tem um defeito, a gente olha algo para fazer uma pontuação, uma crítica e para justificar muitas vezes, ou seja, tornar justo aquilo que a gente não está querendo ou não quer ter trabalho, não está fazendo, em função ou argumentando pela criticidade. Normalmente, o nosso sabotador crítico ele gera ansiedade, estresse, raiva, decepção, vergonha e culpa. Então, vale a pena a gente prestar atenção, porque às vezes a gente está desenvolvendo esses sentimentos patológicos, a gente está reforçando esses sentimentos com a mentira de que a gente está usando o senso crítico, de que a gente está sendo realista, de que a gente está sendo autêntico. Então, vamos ficar atento a isso, tá? Justifica-se através da mentira de que sem ele, o nosso sabotador crítico, você ou os outros se transformariam em seres preguiçosos sem ambição para ir a algum lugar na vida, para ir longe na vida, tá? Então ele usa esse argumento para puxar o seu tapete. A sua voz, a voz do crítico, costuma ser confundida com a voz durona da razão, em vez de sabotar, de ser, né, o sabotador destrutivo que ele realmente é. Então, às vezes, as pessoas confundem a criticidade com a racionalidade. E a criticidade de modo patológico, onde você só quer apontar os defeitos, ou reclamar, ou justificar, ou colocar a culpa na outra pessoa, ou não assumir a responsabilidade daquilo que lhe compete, e aí você acaba argumentando e fortalecendo esse sabotador crítico, tá bom? Ele acha
o crítico, ele acha defeito em tudo, né? Em você, nas circunstâncias, ele se atormenta com os erros, com as falhas, ele fica remoendo, ele não, sabe, não sobrepaira, não muda a página, não anda pra frente e fica com aquela linha de pensamento, o que tá de errado comigo? Por que que isso só acontece comigo? Entra até no processo de vitimização, que existe o sabotador, a vítima, né? Que quando os dois se unem, se juntam, é difícil sair dessa linha, desse ranço aí, desse negócio ruim, tá? Então, os sentimentos gerados pelo crítico tá envolvendo normalmente a culpa, o arrependimento, decepção, raiva e ansiedade, tá? Elas são instigadas através desse sabotador crítico. E aí, as mentiras que eles usam para justificar a gente, né? Se eu não conseguir pressionar, você não vai fazer. Não, eu tenho que te mostrar o que tá errado, senão você não enxerga, você não vai corrigir, você não vai fazer isso, aquilo. Então, é sempre essa questão de criticar para poder, muitas vezes, até colocar o dedo na ferida do outro e não olhar para si mesmo, para não assumir a sua responsabilidade, tá? Segundo sabotador, é o insistente. O sabotador insistente, ele tem necessidade de perfeição, ordem e organização exagerada. Deixa todos ao seu redor ansioso e nervoso. Então, é aquele que deixa todo mundo doido. Drena a energia com medidas de perfeição desnecessárias. Então, há um excesso nessa manifestação do sabotador insistente. Ele faz você viver em constante frustração com você mesmo e com os outros, porque nunca as coisas vão estar perfeito bastante para você. E aí, olha, o crítico alinhado ao insistente. Então, ele sempre tá colocando a responsabilidade, o crítico jogando a culpa no outro. Se unir com o insistente, vai virar aquela condição de que, além da culpa ser do outro, nunca tá bom o suficiente, nunca vai estar perfeito. E aí você começa a construir uma bomba atômica jogando contra você mesmo, né? Criando o próprio inimigo, achando que tudo que acontece com você tá ruim, tá negativo, e é apenas porque você não tá fazendo diferente e, principalmente, você não tá tendo uma visão mais equilibrada e mais sadia de você mesmo, às vezes até dos fatos, da realidade, né? A gente acaba distorcendo. Todo sabotador, ele distorce em algum nível a nossa realidade, tá? Então, o terceiro sabotador, prestativo. O sabotador prestativo, ele obriga a tentar ganhar a aceitação e a atenção, a afeição de tudo e de todos, com a fama de bonzinho. Então, é aquele que quer chamar atenção, que quer ser reconhecido por ajudar, por agradar, porque ele vai salvar alguém, ele elogia alguém, ele é o queridinho, ele é o bonzinho da parada, entendeu? Então, ele muitas vezes faz com que você perca de vista suas próprias necessidades e ressinta dos outros. Então, como você cria uma expectativa muito grande, tanto de reconhecimento quanto uma disposição muito grande em ajudar para fazer tipo, não é exatamente porque você está ali disponível, está desenvolvendo um processo, né, de assistência e de interassistência, mas só para fazer, para ter a fama de bonzinho, para ter essa afeição, para ser aceito pelo grupo, para receber um afeto, um carinho em troca daquilo que você faz por alguém. Você torna, com essa atitude, normalmente as pessoas exageradamente dependentes de você. É aquela pessoa que você está do lado e você fala assim, nossa, que sede, a pessoa, você nem terminou de falar que sede, a pessoa já apareceu com um copo de água para você. Mas você nem queria água, você queria, sei lá, um suco de laranja. Sabe, às vezes as coisas assim que você tá pensando, o outro já chega, já fez, nem perguntou se você queria, então esse é o prestativo, tá? Ele tem uma tentativa indireta, né, de se sentir amado, querido e acolhido, mas na base da troca, tá? E aí tem que prestar muita atenção e cuidado com esse processo manipulatório. A gente já teve uma live falando de manipulação e eventualmente a gente vai acabar falando, né, dessas questões de convivência de modo geral. O outro sabotador é o hiperrealizador. O hiperrealizador,
ele deixa você dependente de desempenho e realização para ter respeito e validação própria. Então você é o oposto do insistente. Você só presta se você mostrar resultado, se você estiver fazendo alguma coisa. É uma concentração excessiva de sucesso naquilo que vem de fora, no externo. Então você muitas vezes até perde seus critérios próprios, a sua autovalorização, o autorrespeito. Você às vezes passa por cima dos seus valores, daquilo que importa para você, só para você poder ter o respeito externo do outro em função daquilo que importa para o outro, não para você, tá? Não é que você não tem que se preocupar com o que é importante para o outro, né? Faz parte da convivência sadia, mas não querer validar, querer resolver, querer chamar atenção só com o foco no externo, tá? Tem uma tendência insustentável em ser um workaholic, né? O hiperrealizador normalmente ele é viciado em trabalho. E aí gera vários problemas. Além dessa ânsia infindada no resultado, no sucesso externo, na valorização através, né, da imagem do outro, do que o outro acha, ele acaba também muitas vezes desenvolvendo a falta de contato verdadeiro. Então, as necessidades ali de relacionamento, as necessidades emocionais, normalmente o hiperrealizador ele é uma pessoa mais fria, mais grosseira. Você tá falando com ela nem tá prestando atenção no que você tá falando e já tá corrigindo, falando o próximo passo, já pensando em depois, nem presta atenção no que está falando. Às vezes é uma coisa séria ou que você precisaria de atenção, mas ele não está preocupado com o que você está falando, ele está preocupado com o que ele tem que fazer. Então, ele até faz de conta que está te dando ali uma atenção, mas ele já está pensando lá na frente. Muitas vezes, o que você está falando está entrando por um lado e saindo pelo outro. Outra característica do hiperrealizador é que ele é extremamente competitivo. Então, dificilmente ele vai te dar atenção, vai te dar carinho. Ele, sabe, a atenção dele é voltada para a competição, para ser o melhor. É aquela pessoa que você chega e fala assim, fulano, olha que legal, a caneta nova que eu ganhei. Ela fala assim, mas eu tenho uma que é preta também, que ela é bonita, mas a escrita é mais macia e tal. Sabe aquelas pessoas que você vai conversar e você não consegue desenvolver um diálogo? Tudo que você vai falar para a pessoa, ela retruca. É como se ela também não estivesse te escutando, né? Ela só tá pensando nela, em como que ela vai ser melhor do que aquilo que você tá falando, como é que ela vai tirar proveito da situação, como é que ela vai se defender. Às vezes acha que você está atacando, você está contando um caso, contando uma história, a pessoa já acha que você está ofendendo, querendo falar dela, de um dia que aconteceu alguma coisa. Então, às vezes a pessoa, o sabotador da hiperrealização, ele fica tão fissurado nesse processo que ele acaba às vezes se perdendo na própria realidade, tá? E aí a gente vem para um sabotador que é a vítima. A vítima eu penso que é mais fácil de identificar, muita gente já deve conhecer, que a vítima ela é aquele sabotador emocional, temperamental, também com a intenção de ganhar o afeto, tá? Então ele faz aquele drama, aquela emoção, aquele exagero, tudo para ganhar atenção, para ganhar afeto. Então, o foco do sabotador vítima, normalmente ele foca nos sentimentos dolorosos, tende a se martirizar, se faz de coitadinho. Então, ninguém me liga, mas ninguém me convidou. A pessoa você fica um ano sem falar com a pessoa não te liga. A hora que você liga para ela, mas tem um ano que você não me liga e tal. E a pessoa também não toma uma atitude para te ligar, mas ela se vitimiza, porque a culpa é sua, ela quer a sua atenção, o seu afeto, e aí tem vários exemplos, né? Quem quiser interagir aí, o pessoal que tá chegando agora, quem não tá acostumado, vocês fiquem à vontade, tá? A gente acompanha aqui no chat, se eu perder alguma coisa, a ideia é ser um bate-papo, Marcelo me ajuda aqui, a gente vai, quem quiser, conforme eu for falando, se alguém identificando, lembrando das características, trazendo exemplos, fiquem à vontade. A vítima, ela tem uma questão de desperdício de energia mental e emocional. É um desgaste muito grande para se manter nesse papel de vítima. Por isso que a pessoa às vezes fica tão enraizada nesse processo que ela tem dificuldade, às vezes até de se enxergar nessa condição, mas principalmente para sair. Porque ela
carrega essa energia e esse peso, porque é um esforço que ela tem que fazer para se manter no papel de vítima. As pessoas que convivem com, né, os outros que convivem com esse sabotador predominante na vítima se sente normalmente frustrado, impotente, muitas vezes até culpado, porque eles se sentem que eles não conseguem fazer a vítima feliz. Parece que tudo que você faz para agradar não vale a pena. Às vezes é um esforço que você faz, mas lá a vítima não reconhece, ela ainda acha que você é maldosa, que você não dá bola para ela, que ela é uma pobre coitada, tarará, tarará, e aí tem vários exemplos, tá? Então, é normalmente aquele pensamento que ninguém me entende, coitado de mim, só eu que sinto, eu que faço um esforço, como se a vida de todos os outros bilhões de seres humanos do planeta Terra fosse fácil, só a dela que é complicada, que é difícil, tá? Então a ideia é a gente tentar aí trabalhar com esse processo, tentando remover, obviamente, esse padrão de sofrimento, né, de sentimento doloroso. Muitas vezes ele é até legítimo, tá, gente? Vale a pena a gente falar aqui, porque a gente precisa fazer. A gente vai terminando aqui os sabotadores, eu vou falar do sábio, que a gente precisa reconhecer esses sabotadores e quando eles se manifestam em nós, para que a gente consiga mudar, tá? Conforme eu tô falando aqui o exemplo e vocês estão lembrando das pessoas, eu te convido agora a lembrar de quando você age dessa forma. Quando você age enquanto vítima? Quando que você age lá como hiperrealizadora, né, workaholic, pensando só em trabalho, trabalho, trabalho para não dar tempo de fazer outras coisas? Quando que você age lá como prestativo, querendo agradar todo mundo para chamar atenção, para ganhar afeto, para ganhar carinho, tá? Então vamos trazer para nossa realidade, até porque a nossa ideia de melhorar a gente e a nossa qualidade de vida para então impactar positivamente nos outros, a gente só pode mudar a gente mesmo, né? Depende da gente. Então, claro que a gente acaba reconhecendo isso também nas outras pessoas, mas é importante a gente trazer isso para nossa realidade, tá bom? E aí eu vou para o sabotador hiperracional. O hiperracional, ele é aquele que tem o foco intenso e exclusivo no processo racional de tudo. Também tem um processo ali de manipulação e de convencimento, de querer justificar, tornar justo, às vezes até dentro de um processo de distorção cognitiva, tá? Ele faz com que se seja as emoções das pessoas. Então ele entra no processo da racionalidade, tenta se fazer confundir pela intelectualidade, como se fosse uma pessoa muito inteligente, desprezando o sentimento, as emoções. Muitas vezes é uma pessoa arrogante, fria, né, mais distante, não gosta de se envolver porque ela tem medo de se expor, não consegue falar de sentimentos. Então não é essa ideia, ele usa o racional, né, de modo manipulatório, tá? Limita aí a profundidade, né, e a flexibilidade das relações. É uma pessoa que dificilmente tem alguns amigos que pode contar. Ele normalmente, o hiperracional, ele intimida as pessoas com mente menos analítica, porque ele acaba envolvendo a pessoa dentro de um processo da própria intelectualidade, da racionalidade. Ele usa a questão da distorção cognitiva e acaba, às vezes, até convencendo a outra pessoa de que ele tá certo, de que aquilo é aquilo mesmo, tá? Então, vale a pena a gente ficar bem intenso aí. Bem atento, né? Intenso não, bem atento na intensidade dessa hiperracionalidade, tá? Então, muitas vezes há um sentimento de frustração e também de sofrimento em função da infelicidade. A pessoa que não se relaciona, dificilmente ela consegue desenvolver algum nível de felicidade nessa troca verdadeira e legítima de afeto e da própria convivência, né? Então, o hiperracional, ele tem aí essa questão que a gente precisa estar atento e estar cuidando aí em relação ao desenvolvimento da nossa emoção sadia, da nossa troca de afeto, de uma afetividade mais inteligente até também, né? E aí a gente tem o hipervigilante, o inquieto, o controlador e o esquivo. São mais 4 ainda, tá? Vamos lá, vou falar mais rapidinho para dar tempo da gente aprofundar no sábio.
O hipervigilante faz você sentir ansiedade intensa e contínua em relação a tudo que poderia dar errado e todos os possíveis perigos. Esse aqui é aquele que você fala assim: vamos sair para comemorar sexta-feira à noite, o aniversário? Aí a pessoa fala assim: ah, vamos, mas o restaurante tal deve estar fechado por causa da pandemia. Ah, vamos, mas e se quer furar o pneu do carro? Então não vai ter borracheira à noite, é melhor a gente não sair. Sabe aquele que parece que viu uma. Tipo, põe como é que a gente fala? Coloca um empecilho, coloca um empecilho em qualquer coisa. Você mostra a solução e ele vai criando confusão, ele vai achando erro aonde nem existe. Muitas vezes justificando também, né? Porque essa questão da vigilância no sentido de você calçar, de você se programar, de planejar, de tentar fazer da melhor forma, isso é importante, né? Mas não só ver coisa errada, tudo que está resolvido, às vezes nem existe o problema e a pessoa traz e cria o problema com a desculpa da segurança. O hipervigilante, ele vive sempre em constante estado de alerta, nunca para descansar. Então é uma pessoa que está sempre estressada, está com o pico de ansiedade elevado a milésimo, entendeu? Resulta numa grande quantidade de estresse contínuo que deixa a própria pessoa exaurida, mas também as pessoas que convivem, que tentam conviver com ela, porque ela está nesse processo de cobrança, acaba instigando também um pouquinho o processo da competitividade. Tá vendo que os sabotadores eles vão se interagindo, integrando aí em algum grau, um vai se manifestando no outro, tá? Muitas vezes são pessoas aí que desenvolvem um processo mais cético, também não tem um envolvimento afetivo, emocional. São pessoas ansiosas e até cínicas, porque elas têm que manter um tipo, né, de autocontrole, de que está tudo sob controle, estamos fora de perigo, e isso acaba desgastando e criando muito conflito. O inquieto é o sabotador que está constantemente em busca das emoções maiores. Então, ele nunca está satisfeito com nada. Mantém-se sempre ocupado, tem uma relação direta lá com o hiperrealizador, mas ele não permite que a gente sinta paz e alegria. Então, parece que a hora que você, sabe, programou, conquistou aquela coisa tão desejada que você queria, aí vem o inquieto e fala: ah, não, mas pode ser diferente, vamos buscar diferente, vamos fazer uma emoção maior. É mais ou menos, fazendo uma analogia grosseira, sabe aquela história do carro novo que você quer comprar? Então você fica querendo comprar o carro. E aí você fica lá 3, 4, 5 anos juntando dinheiro, faz isso, faz aquilo. A hora que você conseguiu comprar o carro, era o carro dos seus sonhos. Mas a partir do momento que você compra, ele passa a ser o carro que nem era tão bom assim. E aí você cria um novo carro dos sonhos para você ficar nessa corrida inquieta aí, insana. Muitas vezes eu faço analogia, né, com o próprio cachorro correndo atrás do próprio rabo. Da contínua série de atividades que fazem perder o foco naquilo que realmente importa. Então a gente às vezes tem uma dificuldade até de acompanhar o próprio inquieto, porque nunca basta, nunca está satisfeito. E aí, gente, vale a pena a gente ficar atento que a gente não está falando aqui que não é importante ter metas ousadas, que você precisa querer conquistar coisas melhores na sua vida, ter vida em abundância, ter prosperidade. Então, não é nada disso que eu estou falando, mas é a intenção que está por trás disso e a valorização que você dá e que você tem quando você conquista os objetivos almejados para então começar a construir os novos, tá? O controlador, penúltimo sabotador nosso aqui. Controlador é aquele que tem a necessidade de estar no comando, controlar todas as situações, dirigir todas as ações das pessoas suas e do universo de acordo com a sua vontade. Então, é aquele que quer tudo do seu jeito, do jeito que você quer, do jeito que você acha. Muitas vezes envolve aí um processo de teimosia, tá? Também trabalha com uma altíssima ansiedade, muita impaciência, porque a pessoa controladora, né, o sabotador controlador, ele quer tudo do jeito dele e quer para ontem e nunca tá satisfeito e tá no processo, entra aí no processo de cobrança também, com essa necessidade, né, de controlar e de assumir o controle, assumir a responsabilidade, acaba deixando todo mundo doido também. É comum gerar ressentimentos nos outros e impedir que as pessoas exercitem a sua capacidade, a sua qualificação dentro desse processo de cobrança e controle, tá? Então, muitas vezes acaba minando
também a atuação do grupo, a atuação das pessoas que convivem com ele, porque tem que ser tudo do jeito dele. As pessoas às vezes até abrem mão, sabe? Falar, ah, não, deixa fulano. Às vezes as pessoas não convidam para uma festa, para um aniversário, deixa de chamar para fazer alguma coisa, porque a pessoa fica tão chata que, né, não flexibiliza, não consegue trabalhar em grupo, não abre espaço para convivência, né, para um desenvolvimento, um desenrolar ali das ideias. Então, os resultados dele normalmente tende a ser assim, rápido, superficial, dentro de um processo de muito estresse, muita cobrança e muita ansiedade, tá? E aí o esquivo, o último sabotador, ele se concentra no positivo, no prazeroso de maneira extrema. E qual é o problema do esquivo? Dessa concentração extremada também só naquilo que é prazeroso e no positivo, que ele evita tarefas difíceis, desagradáveis, muitas vezes trabalha ali com o processo da fuga, de não querer enxergar a realidade tal qual ela é. Também constrói o hábito de procrastinar, vai deixando para depois, porque dá trabalho, entendeu? Vai deixando, vai deixando, vai deixando. É uma tendência de fugir de conflitos, então a pessoa ela foge, ela não quer enfrentar, ela não quer se desgastar, não quer ter trabalho, porque ela quer só aquilo que faz bem, só o prazer. Que aí também não é uma parte inteligente, né? Fica só com a parte positiva, mas não usa a inteligência positiva para tirar proveito dessa situação. Muitas vezes o esquivo ele tem como resultado os conflitos sufocados, as coisas por debaixo do pano, por debaixo do tapete, e aí é aquela condição, aquele contexto que quando estoura é mais complicado, porque tem muita coisa acumulada, muita coisa mal parada, a gente nem sabe de onde que veio tudo aquilo a hora que o negócio explode, tá? Então é essa condição aí mais da fuga, né? De fazer de conta que não tá acontecendo, que não é aquela realidade. Então, uma vez passado pelos 10 sabotadores, e aí todos nós manifestamos em algum nível ou em algum momento algum desses sabotadores. O ideal é que a gente esteja cada vez mais consciente dessas manifestações para que a gente possa controlar ou minimizar o impacto quando a gente perceber que isso vai acontecer. E como que a gente faz isso? Através do desenvolvimento do sábio. Como que a gente desenvolve o sábio? É a gente fazendo aquela parte do cérebro, ativando a parte do cérebro que vai nos ajudar a atualizar, a nos entrar, a gente vai aprender a nos manifestar dentro desse padrão de sapiência, tá? Usando o sábio, que é o oposto dos sabotadores. Então, o sábio, ele representa a parte mais profunda e inteligente de você. É a parte que pode se elevar acima da confusão e não vai permitir se deixar levar pelo drama, pela tensão do momento e nem ser vítima dos sabotadores. Então, é o contraponto daquilo que a gente trouxe até agora, tá? É o sábio que vai fazer a gente aumentar o nosso QP, o nosso uso da inteligência positiva. Então, o sábio, como ele começa a ter essa visão mais profunda e mais inteligente, e ele se eleva, por que ele fala que ele se eleva acima da confusão? Que a ideia é como se estivesse vendo por cima mesmo, entendeu? Então, ele vê a perspectiva dos desafios de modo diferente. Ele enxerga todos os desafios, todos os problemas como uma dádiva ou oportunidade. E a partir do momento em que a gente muda essa perspectiva, a gente muda tudo. Toda a nossa forma de lidar com todos os contextos que acontecem com a nossa meditação, com tudo na nossa vida. E aí, parafraseando o autor, ele traz a seguinte frase: todo desafio no trabalho e na vida pode ser encarado pelo sábio, por sua perspectiva e os seus 5 poderes. A gente vai falar agora desses poderes, tá? Então, como a gente vai utilizar o sábio? Primeira coisa que vale a pena a gente lembrar, a gente precisa saber que ele existe e a gente precisa escolher ter uma perspectiva, ter uma visão sábia, independente do contexto.
Então, a gente vai acessar os 5 grandes poderes da mente para encarar qualquer desafio, tá? A gente vai falar ali desses 5 poderes. Então, primeiro, explorar com grande curiosidade a mente aberta, tá? Então, a gente vai começar a ampliar, abrir a nossa cabeça para novas opções. Segundo, a gente vai ter empatia com a gente mesma e com os outros. Então, começar a trabalhar o processo de compreensão, desenvolver a compaixão em qualquer situação. Olhar o lado do outro, seja qual for o contexto e seja qual for a intenção do outro também, tá? Lembra que você está fazendo uso da sua inteligência positiva, desenvolvendo a sua mente sábia, desenvolvendo a sua mente para trabalhar em seu favor e não contra você. Terceiro item, inovar e criar novas perspectivas e soluções. Então, a partir do momento em que você muda o ângulo de visão sobre aquele contexto, você abre a sua mente para ver uma perspectiva diferente. Você gera uma empatia olhando, né, compreendendo todos os envolvidos naquele contexto. Você tende a criar novas perspectivas de soluções também. Você já começa a flexibilizar, vendo as opções, as possibilidades dentro daquele contexto. E aí você vai navegar e escolher um caminho que melhor se encaixe com os seus valores e as suas missões, o seu propósito de vida mais profundo e mais básico. Então, para você definir, escolher quais são esses caminhos, você precisa pelo menos ter identificado os seus valores, saber qual é o seu propósito de vida, qual é a sua missão mais profunda, certo? Então, vamos, quem não tá, é a primeira vez que tá assistindo a gente aí, pega lá no IGTV as lives desde fevereiro, que a gente vem construindo, né, essa condição aí da gente se conhecer, do processo do autoconhecimento, da identificação dos traços, saber o que a gente tem de bom, o que tem de ruim, enfim, e aí a gente vai desenvolvendo esse processo. Então, você vai, a partir do momento de ter uma nova perspectiva sobre aquele contexto, olhar diversos ângulos, você vai abrir a sua mente e considerar novas opções, compreender todos os envolvidos naquele contexto, inovar e estar aberta às ideias para novas soluções, para novas perspectivas, escolhendo um caminho de acordo com os seus valores, com aquilo que você consegue perceber que é o melhor naquele momento, inclusive para todos os envolvidos. E aí, a quinta ação, quinto poder, você vai ativar e tomar ação decisiva, sem tormento, sem interferência, sem distração, tá? Você vai estar com a sua intelectualidade, com o seu discernimento ali em seu favor, usando, né, fazendo uso do seu discernimento. Então, você ativa e você age seguindo esses passos com tranquilidade. Quais são os sentimentos desenvolvidos pelo sábio? Curiosidade, compaixão, criatividade, alegria, paz, determinação, consciente, lucidez, diferente daqueles sentimentos que a gente foi trazendo ali junto com os sabotadores, culpa, raiva, ansiedade, nada disso, é o oposto, contrário, tá? E aí, então, a gente traz as estratégias para melhorar a sua inteligência positiva. São 3 estratégias. A primeira dela é enfraquecer os seus sabotadores. Como é que você faz para enfraquecer os seus sabotadores? Primeiro passo, identificar qual é a sua principal motivação para a sobrevivência emocional. Como que eu faço isso? Você vai tentar entender o que você precisa para sobreviver. Então, dentro de um processo nas suas relações, o que é mais importante para você? É o processo de dependência? É a aceitação? Ou é a segurança? Você se sentir seguro? Então, você precisa saber qual é o critério, qual é a motivação para a sua sobrevivência emocional. Como que você faz isso? Se conhecendo, entendendo o que é importante para você, sabendo quais são os seus valores, tá? Tendo uma vaga noção, pelo menos, o ideal é que você saiba, mas pelo menos começar a construir um propósito de vida e entender para que você existe, o que você está fazendo aqui hoje.
Ó, sábado, quase 10 horas da noite, o que que eu tô fazendo aqui escutando essa live? Entende? Qual é a importância de eu criar o hábito de ler um livro por semana? Pra que isso? Pra fazer tipo, pra fazer bonito no Instagram? Não, dá um trabalho danado. Ler um livro por semana, preparar uma live, né? Organizar todo sábado à noite para a gente estar aqui juntos, crescendo, melhorando. Então, não é para fazer bonito, tem um propósito, tem algo por trás disso. E é importante que a gente saiba isso, tá? Então, outra forma de enfraquecer os nossos sabotadores é ativando o nosso sábio. Como que a gente ativa o sábio? Através do discernimento, da percepção, da vigilância, de estar atento o tempo todo ao que está acontecendo conosco e ao nosso redor. É através da criatividade, principalmente através da nossa decisão íntima de estar atento, de estar mais lúcido, de ser consciente das nossas ações, assumir as responsabilidades em função das nossas ações. E lembre-se que a não ação já é uma decisão. Não decidir é uma decisão já, de não fazer. Não adianta querer culpar o outro, jogar a responsabilidade no outro. A responsabilidade é sua, porque você que não quer fazer, você que não está agindo, tá? Então, você vai ativar o sábio através do discernimento, percepção, agilidade, vigilância, criatividade, decisão, atitude, ação, buscando sempre o caminho melhor. Ah, mas em qual contexto da minha vida? Todos. O ideal é que a sua manifestação passe a ser sábia daqui para frente. Então, por mais crítico que seja o contexto, por mais difícil que seja a situação que você possa estar vivenciando, você vai ativar o seu sábio, você vai trabalhar com discernimento, com vigilância, com criatividade e agir para que as coisas aconteçam. Se a sua situação não está boa, haja para que ela deixe, para que ela fique boa, para que ela fique melhor. Se está ruim, faça ficar melhor. Entende? Observe e rotule os seus pensamentos e os seus sentimentos, principalmente aqueles que vêm dos sabotadores, porque toda vez que você prestar atenção, reparar nele, que eles aparecerem, é a hora que você assume o controle para poder mudar e fazer diferente. Se você tá lá no processo de vitimização, se achando mais injustiçado do universo, e você não reconhece esse sabotador, como que você vai sair dessa vitimização? Não vai. Você está se achando um pobre coitado? A hora que você reconhece o sabotador, a vítima, você fala, opa, peraí, estou me vitimizando. Ok, a situação é difícil, não está fácil. Aliás, acho que não está fácil para ninguém. Então, o que eu tenho que fazer para mudar? Para minha diferente, para que a minha situação seja diferente. E outra, como é que eu posso ajudar as pessoas que também não está sendo fácil para elas? E aí você começa a mudar a perspectiva, ampliar as opções, o leque de soluções, usa a sua criatividade, tá? Lembrando que cada sabotador tem um propósito inicial. Lembra? Proteger você, te ajudar a sobreviver. Mas essa é uma mentira, é uma falácia lógica que a sua mente constrói contra você. Então, acesse o seu sábio para que você não entre nessa onda, ou se você consiga reconhecer e sair o mais rápido possível, tá? E aí, outra forma de enfraquecer o sabotador é descobrir maneiras de aprender a lidar com as suas inseguranças. Por isso que é importante aquela questão dos traços, a gente reconhecer e ter lá a listagem dos nossos traços fracos, daquilo que a gente ainda não é tão bom, das situações que a gente ainda não sabe lidar, que ainda são difíceis para nós. Por quê? Porque a hora que eu reconheço, que eu sei que eu tenho essas dificuldades, essas mazelas, a hora que eu preciso usar o meu sábio, que eu estou numa situação mais fragilizada, esse traço fraco ali, esse defeito meu não vai me jogar no buraco, não vai me puxar para baixo, porque eu já sei que eu tenho ele, que eu estou trabalhando para mudar e que eu estou fazendo diferente. Então, se eu reconheço o meu sabotador lá da hiperracionalidade, eu sei que a hora que eu tentar justificar que eu sou uma pobre coitada mesmo, que eu estou usando aquele sabotador e que eu vou fazer diferente. Então, não, peraí.
Pobre coitada nada, tô passando por uma dificuldade como todo mundo no universo passa. Então, o que eu tenho que fazer para fazer diferente? E começar a aprender a lidar com essas inseguranças para poder superá-las, tá? Ah, você falando assim, parece que é fácil. É fácil? Não, não é fácil. Eu em nenhum momento falei facilidade aqui, tá? Mas o tempo todo a gente trabalha com possibilidade. É possível, tudo é possível. Desenvolva o seu discernimento, é uma forma também de enfraquecer o seu sabotador. A hora que você faz uso do seu discernimento, você coloca as coisas no seu devido lugar, guardadas as suas devidas proporções. E aí, uma frase do autor para a gente passar para a segunda estratégia. Tanto a visão do crítico quanto a do sábio são profecias autorrealizáveis. E aí eu te pergunto, qual versão você quer manifestar? O sabotador ou o sábio? O crítico ou o sábio? A vítima ou o sábio? Qual você quer? Você escolhe, entende? Lembrando que a opção que você escolher, ela vai ser autorrealizável, tá? E aí eu te convido, obviamente, a enfraquecer os seus sabotadores e optar pela inteligência positiva e trabalhar e atuar sempre com o seu sábio. E aí a segunda estratégia é exatamente essa: o que eu faço e como fortalecer o meu sábio. Lembre-se que todas as coisas desagradáveis que levam ao seu sofrimento é gerado por seus próprios sabotadores. Então, de novo aqui, como é que eu fortaleço o meu sábio? Lembrando e reconhecendo, assumindo a responsabilidade pelo que os meus sabotadores fazem comigo. Sou eu que faço comigo mesmo, não é a outra pessoa. Não é a outra pessoa que me deixa mal. Não é a outra pessoa que desfaz de mim. Não é a outra pessoa que me desrespeita. Eu permito com que isso seja feito. Tá? Então, lembrar disso fortalece o nosso sábio, começa a aguçar ali o nosso discernimento. Acesse os 5 poderes do sábio: empatia, exploração, inovação, navegação e ação decisiva. Encare todos os desafios com esses 5 poderes, tá? E aí eu vou falar rapidinho aqui dos 5 poderes do sábio para a gente desenvolver também. Mas antes dele, vou terminar aqui para fortalecer o seu sábio. Aumente o seu nível de satisfação pessoal, paz de espírito e felicidade. É assim que a gente fortalece o sábio, reconhecendo aquilo que a gente é, aquilo que a gente tem de bom, aumentando a nossa satisfação íntima e pessoal. Aceite o fato ao invés de negá-lo. Enxergar, aceitar o fato é enxergar as coisas pela perspectiva do sábio. A realidade é essa, tá dura? Tá dura. Então, ok, como que eu posso viver melhor nessa realidade dura? Como que eu posso transformar essa realidade? Parte para ação. Entendeu? Parte para ação. Maravilhoso esse livro, é mesmo, Fátima. E, gente, o livro é muito bom porque ele dá exercícios práticos, tá? A gente não consegue trazer aqui, mas tem exercícios práticos em todos os capítulos, vale a pena. Entre em ação, fortalecendo o seu sábio, entre em ação pelo efeito da empatia, inspiração, alegria, desejo de criar, desejo de contribuir e ímpeto de encontrar significado no meio até da pior das crises. Então, essa mudança de visão, de perspectiva faz toda a diferença. O primeiro passo para o próximo resultado positivo. É sempre assim que a gente tem que pensar enquanto sábio. O que eu vou fazer agora que vai ser o primeiro passo para o resultado positivo, né? Ô, Ana, obrigada. Eu que agradeço. Que bom que você gostou. Todo sábado, tá? 9 horas da noite, a gente tá aqui com um livro diferente, com uma abordagem temática diferente. Opte por simplesmente esquecer ou deixar para trás quando necessário, sem qualquer resíduo de infelicidade, arrependimento ou sofrimento. Então, a última ação aqui para fortalecer o sábio é você trabalhar com o seu processo de flexibilidade, de abrir mão. Tem coisa, gente, que não vale mais a pena. Deixa pra lá, abre mão, vai buscar a sua felicidade, vai viver em paz, vai ser feliz, entendeu? Para de querer brigar por aquilo que não tem solução, porque por aquilo que não vai resolver, tá? E aí, rapidamente, sobre os 5 poderes do sábio, o que quer dizer ter empatia, né? Então, sinta e mostre apreciação, compaixão, perdão, desenvolva o olhar do outro, se demonstre, se abra para o outro,
entendeu? Então, mostre, né, como que a gente faz, como que a gente enxerga o outro, é o processo da própria empatia. Explore, aguce a sua curiosidade, a sua franqueza, a sua fascinação pelo novo, considere outras opções. Nunca é só da forma com que você está enxergando, tanto o lado negativo quanto o positivo. Sempre há várias formas de fazer a mesma coisa ou de chegar ao mesmo resultado. E 9, saia dos parâmetros convencionais, das suposições e dos hábitos que te seguram. Muitas vezes você deixa de fazer as coisas porque você está acostumada, e eu digo, mal acostumada a fazer sempre do mesmo jeito e ter sempre os mesmos resultados. Não cansou ainda? Começa a fazer diferente. Tá? Navegue, escolha, né, os caminhos, as alternativas com base na sua bússola íntima, nos seus valores mais profundos que dão sentido ao seu propósito e significado de vida e uma vida em harmonia, harmônica com aquilo que te faz bem. Ative, tenha ação pura, coloque toda a sua energia mental e emocional direcionada para a ação e não para a distração desses sabotadores da nossa mente. Desenvolva a atenção concentrada, reprograme os novos caminhos neurais, tá? Faça repetições todos os dias. Treine os músculos do seu cérebro. Esse foi uma das questões que o livro me trouxe de novo, né? Que eu não sabia, que eu não tinha aprendido ainda dessa forma. Ele coloca que a gente precisa treinar o músculo do nosso cérebro, prestando atenção na nossa manifestação, inclusive nos sentidos físicos o tempo todo. E aí ele traz vários exemplos. Eu vou trazer aqui o exemplo do gole de água, que é o mais fácil da gente compreender. Então, a hora que você vai tomar água, tomar água é tão automático que a gente não presta atenção que existe um copo de vidro, que esse copo faz barulho, que existe um líquido dentro, que esse líquido ele pode estar natural, morno, frio, gelado, que a hora que ele encosta no nosso lábio, na nossa boca, traz uma reação. Então, prestar atenção em todos esses sentidos, em todos esses detalhes, que é essa concentração para treinar o músculo do nosso cérebro, tá? Permaneça centrada, tranquila e no modo sábio, principalmente diante dos desafios. É nos desafios, nos momentos mais difíceis, que a gente tem que ativar o sábio e desativar, minimizar o impacto dos sabotadores, usando o nosso discernimento, criando empatia conosco mesmo, muitas vezes, e aí seja divertido, interessante e alegre. Foco nas sensações positivas que lhe dão prazer, que aí você vai conseguir definitivamente se recuperar cada vez mais rápido e voltar para o seu lado sábio cada vez mais rápido. E aí, para finalizar, 10 horas, eu vou colocar aqui a frase: todo estresse é gerado pelos sabotadores, mas sob a influência do sábio, você se concentra em fazer o que precisa ser feito e não se preocupa com o resultado. Você sabe que seja qual for o resultado, vai conseguir transformar em dádiva ou oportunidade, porque você está já com a perspectiva do sábio. Você tem mais chance de alcançar o resultado se não sentir que a sua felicidade depende disso, tá? Muito obrigado. Eu vi aí todos vocês agradecendo, a Fátima dizendo que tem que ter mais vezes essa live, né? A Rê, obrigada pela participação. Semana que vem, esse vai ser o livro indicado. Terça-feira eu coloco no feed, A Ciência do Bem Viver. E a gente vai estar com a psicóloga especialista em psicologia positiva, professora Graça Razeira, de Curitiba, na entrevista do segundo sábado do mês, tá bom? Aguardo vocês, desejo um ótimo fim de noite, excelente domingo e uma semana maravilhosa com todo mundo atuando já a partir da sua vida sábia, com uma inteligência positiva a partir de agora. Beijo grande!